Neste tópico de introdução à epigenética, serão abordados os conceitos de código genético e epigenético e os diferentes níveis de compactação da cromatina. Para começar, então, afinal, o que define e o que caracteriza esta área do conhecimento? A epigenética é o que permite a expressão diferencial dos genes, que constituem o genoma, e, consequentemente, a diferenciação celular, em células de tecidos com a mesma informação genética, através da alteração hereditária de expressão de genes, ou fenótipos, que não envolvem alterações na sequência DNA. Ou seja, é o que permite que todo um organismo altamente diferenciado, com diversos tipos celulares e especificidades de tecidos e órgãos, como os humanos, seja originário da fusão de dois gametas e, assim, da formação de uma única célula. Esta célula inicial no desenvolvimento embrionário contém toda a informação genética necessária para a formação e desenvolvimento de um organismo, a qual será idêntica a todas as células e o potencial dado pela epigenética de se diferenciar em todas as diferentes células desse mesmo organismo. É importante relembrar que o código genético é a relação entre a sequência de bases no DNA, formada por um alfabeto de 4 letras, que correspondem aos 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina, e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína, passando, naturalmente, pela tradução do RNA mensageiro. Assim, o código genético funciona como um dicionário de caráter universal, através da correspondência entre 61 combinações de tripletos de nucleótidos presentes no RNA mensageiro, os codões e os 20 aminoácidos fundamentais. Os restantes 3 codões do código genético não correspondem à incorporação de qualquer aminoácido, mas sim à terminação da síntese proteica, os denominados codões stop. Enquanto o código genético é idêntico em todas as células, o código epigenético é específico da diferenciação do tecido e do tipo de células. Este é caracterizado pela presença de modificações de histonas e DNA, as quais alteram a conformação da cromatina e, consequentemente, regulam a expressão génica. O fenótipo do indivíduo é, assim, resultante da descodificação destes 2 códigos, genético e epigenético. Assim, o fenótipo é o resultado da expressão génica, a qual pode ser afetada por alterações da sequência de DNA, como mutações, aqui sendo naturalmente alterações genómicas, e modificações de DNA histonas ou RNA não codificante são epigenómicas. Isto significa que um mesmo organismo possui um único código genético partilhado por todas as células somáticas e diversos códigos epigenéticos específicos de acordo com a diferenciação das células e tecidos. Naturalmente, não podemos falar de epigenética sem falar de cromatina. A cromatina, do grego chromatos, cor, é constituída por uma associação entre duplos filamentos helicoidais de DNA e proteínas, em sua maioria do tipo histonas, de funções eminentemente estruturais, formando um complexo DNA-proteínas. A cromatina é a principal constituinte do núcleo em células eucariotas e encontra-se em diferentes níveis de organização, no que diz respeito ao seu estado de compactação, processo no qual atuam as histonas, desde o nucleossoma até o estado de maior compactação, observado durante a divisão celular em metafase. Aconselho a verem o vídeo DNA Wrapping. Como observamos, a unidade básica estrutural da cromatina corresponde à associação de histonas à molécula DNA, na forma de octâmeros, denominados nucleossomas. Cada octâmero é constituído por 2 histonas de 4 tipos, nomeadamente H2A, H2B, H3 e H4, as quais são envolvidas por aproximadamente 146 pares de bases resultadas da molécula DNA, formando 1,65 de volta, portanto menos de 2 voltas completas. Entre nucleossomas consecutivos existe um segmento de DNA com cerca de 80 pares de bases, denominado de DNA de ligação, o qual é estabilizado por uma histona, a histona H1. Estes nucleossomas repetem-se periodicamente ao longo da molécula DNA, formando uma estrutura semelhante a um colar de pérolas.
O primeiro nível de compactação dos nucleossomas em estrutura de colar de pérolas corresponde a uma fibra de 30 nanómetros de diâmetro, denominada solenoide. Este possui diferentes níveis de compactação em interfase e em divisão celular, dependentes das marcas epigenéticas inerentes a cada fase, sendo que deste podem emergir loopes de cromatina que permitem o acesso da maquinaria transcricional celular aos genes presentes nessa zona DNA e, evidentemente, permitem a sua expressão. A cromatina interfásica apresenta-se então com níveis de compactação diferenciais, dependentes do código genético inerente e à especificidade da célula ou tecido. É importante referir que a organização dos cromossomas no núcleo interfásico não é aleatória, o que significa que estes ocupam territórios definidos, facilmente observados com técnicas de hibridação in situ, utilizando sondas específicas e diferenciais para cada um dos pares de cromossomas, como se observa na imagem. Na cromatina interfásica distinguem-se dois tipos de cromatina, com base no seu nível de compactação e constituição genómica, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina corresponde à zona de menor compactação da cromatina, formada provavelmente por solenoide, com elevada atividade transcricional e uma grande prevalência de genes altamente expressos. Por outro lado, a heterocromatina corresponde a zonas de grande compactação associadas a silenciamento génico e zonas de baixa densidade génica com funções particularmente estruturais. Estes diferentes níveis de cromatina no núcleo interface são facilmente observados em células epiteliais do género feminino, onde se observa uma hipercondensação do cromossoma X inativo, correspondente, obviamente, à heterocromatina, também denominado como corpúsculo de Barro. Numa observação mais atenta, facilmente se detectam também diferentes níveis de compactação, sendo a heterocromatina observada com maior contraste. A heterocromatina pode ser constitutiva, formada particularmente por regiões repetitivas de DNA, como a heterocromatina centromérica, a qual é estável e possui polimorfismos associados. Por outro lado, existe também a heterocromatina facultativa. Esta pode ser reversível, enriquecida com sequências line e com poucos polimorfismos associados, como a abordada anteriormente, heterocromatização do cromossoma X, corpúsculo de Barro. Esta cromatina está intimamente associada a imprinting genómico, um processo epigenético que determina a expressão génica de acordo com a origem genómica parental. A cromatina não é então inerte e a sua organização é alterada ao longo das diversas fases celulares, associadas intrinsecamente a modificações específicas, sendo que estas modificações podem estar associadas a efeitos short-term, nomeadamente no que diz respeito de processos ongoing, como transcrição, replicação, reparação celulares, ou efeitos long-term, associados a alterações hereditárias, nomeadamente memória celular.